Bom, vamos reforçar essa ideia da ligação entre a tangente e a área mais uma vez, antes da gente mostrar por que funciona, ok? É importante entender o que está envolvido aí. Então vamos voltar àquele problema inicial que eu falei na aula passada, aquela função, aquele trecho de função vermelha. Novamente, não se preocupem com a complicação das fórmulas que estão aqui, porque é simplesmente conveniência minha para caber as coisas na tela, tá bom? Você pode tentar fazer o que eu fiz aqui com uma função mais simples para ver que isso funciona. Então eu tenho uma curva vermelha, né, que inclusive tem uma equação complicada aqui, um trecho de uma função, ok? E o meu problema agora é calcular a área debaixo dessa curva, ok? Debaixo dessa curva. Então eu já marquei um ponto A em cima do gráfico da função, posso mover o ponto A para lá, para cá, né? Inclusive tem uma maneira de você mostrar as coordenadas dele, usando esse menu de texto aqui, tá ok? E usando as propriedades dele. Eu já fiz isso, ó, vou mandar mostrar aqui, ó, mostrar um texto que acompanha o ponto A, mostrando as coordenadas dele, ó, o x e o y do ponto A, né? X igual a 0,38, y igual a 2,74. Muito bom, ok? Agora imagine que eu queira calcular a área embaixo dessa curva. Embaixo dessa curva. Vamos mostrar essa área aqui, ó. Quero calcular essa área. Ele já calculou. Vou lembrar mostrar para você como é que você faz no GeoGebra para calcular o valor dessa área, ok? Ele já fez isso aqui numericamente. Deu 0,64. À medida que eu mudo o ponto A, essa área vai mudando, vai mudando. Como é que ele calculou? Como é que a gente pode calcular essa área aqui na mão, né? Como é que faz isso na mão? Ok? Bom, para você obter esse valor, para começo de conversa, se você quiser fazer em casa, você usa um comando chamado integral. Integral. Então, a área tem a ver com uma coisa chamada integral, tá ok? Então é só você usar essa opção aqui, ó, integral da função g, vou colocar a função g aqui, começa com x igual a 0, ó, e termina até x igual a 0,43, né, que é o x do ponto A, ok? Como eu já fiz, não vou fazer aqui de novo. Mudando o ponto A, eu mudo o valor da área, ok? Para calcular essa área, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a primitiva da função g, né? Então é uma função tal que se eu tirar a tangente a essa função vai me dar o gráfico da função g, ok? Para isso, já fiz isso aqui, ó. Vamos colocar aqui um ponto P, que eu já coloquei aqui, ó. Esse ponto P, à medida que eu vou mudando o ponto A, o ponto P muda, ele descreve uma função. Essa função que o ponto P está descrevendo, esta função verde que eu vou colocar aqui, ó, é chamada primitiva. O que essa função faz? O que essa função faz? Se eu tirar uma tangente a ela, a inclinação da tangente é a função g, que eu tinha antes, né? Então, onde é que está a tangente aqui? A reta... acho que é a reta B, isso, reta B aqui, ó, tá vendo? Vamos mostrar a inclinação dela aqui, ó, mostrar a inclinação dela. Então veja bem, o que está acontecendo aqui? Essa função GP é tal que, se eu tirar uma tangente a ela, a inclinação dela, ó, 1,85, é o valor da função G. Então essa função é a primitiva da função G. Problema, como é que consegue essa função? Essa é a dor de cabeça do cálculo. É que a gente passa o maior tempo do cálculo aprendendo como é que obtém essa função. O meu problema inicial era, eu tenho a função g e quero calcular a área embaixo da função g. Para calcular essa área, eu preciso desta função aqui, ó. Como é que eu obtenho ela? Claro, eu fiz aqui no GeoGebra, né? Tá lá ela ali, a equação dela, ó. Tá certo? Vou aumentar um pouco aqui para você ver a complicação. Nós não vamos aprender a fazer isso agora.
tá? Isso é coisa para depois, tá ok? Mas acredite se você quiser, se você pegar essa fórmula complicada aqui e achar a derivada, essa fórmula complicada dá esse gráfico verde aqui, ó. O gráfico até que não é muito complicado, né? Mas a função é complicadinha. Se você derivar isso aqui, você obtém a função g, que é a função que a gente estava interessado, na verdade, né? O meu problema aqui é calcular a área embaixo da função g. Então, obtém a função primitiva. Conseguiu essa função, acabaram-se os seus problemas, né? Deixa eu colocar aqui uma reta vertical para mostrar que as coordenadas do x é a mesma, do P e do A, né? Essa reta aqui, se não me engano, ó, essa retinha pontilhada, para dizer que eu estou na mesma coordenada x, ó. Então eu quero calcular a área embaixo da função vermelha, começando no x igual a zero e terminando no x igual a, no caso aqui, 0,41, x do ponto A, tá ok? Para isso eu construo a função primitiva e agora o que é que eu tenho que fazer? Vamos tirar aquela figura da inclinação que não interessa. Basta fazer a diferença. Aqui é que é coisa, né? É incrível isto, né? Olha lá. Para você calcular a área embaixo da função g, se você já tem essa função, a função g começa do zero. A área que eu quero calcular começa do zero, x igual a zero. Termina no x igual a 0,41. Eu vou na função primitiva. Quanto é que a função primitiva vale no zero? Qual é o valor final dela? Ó, é o g de 0,41. Calcule o valor dela. Claro, tem que jogar naquela fórmula complicada e calcular o valor. Georgieva já fez isso para mim. Dá 5,64. Okay? Esse é o valor final. Qual é o valor inicial do x? É 0. Joga na função primitiva, vê quanto dá. É 5. Faz a diferença, 0,64. Está aqui a área, calculou, pronto. Vamos pegar um outro ponto lá. Você tendo essa função, o trabalho que dá é obter esta função, né? Começando do começo. Eu quero calcular a área embaixo do g. Para isso, eu preciso obter uma função primitiva, certo? O que é a função primitiva mesmo? Se eu tirar uma tangente, a inclinação da tangente é igual ao g. Muito bem, obtive a função primitiva. Agora eu calculo qualquer área que eu quero embaixo do g, né? Simplesmente fazendo uma diferença de valores. Se eu tenho a função verde, ora, vamos pegar essa aqui, ó. Vamos pegar. Agora a área vai do x igual a 0 até x igual a 0,59. Quanto que vale essa área? Se eu tenho a primitiva, calculo o valor da primitiva no 0,59, calculo o valor da primitiva no zero e faz a diferença, dá 1,35, que é o valor da área. Tá ok? É isso que liga o problema da tangente com o problema da área. É sempre um parzinho de função. Uma função e sua derivada, uma função e sua primitiva. Tendo essas duas coisas, você calcula a inclinação de tangente, valor de área, um monte de coisas que interessam. No próximo vídeo, finalmente, eu vou tentar mostrar para você, fazendo uma animaçãozinha bacaninha, por que que isso funciona, né? Por que que quando eu calculo essa primitiva aí, é só fazer uma diferença de valor? Você vê que o problema fica simples? Vamos repetir, porque isso é muito importante para o resto do curso, tá? Porque curso de cálculo, a gente fica um tempão aprendendo regra. Como é que pega uma fórmula, acha derivada, acha primitiva? Isso é uma dor de cabeça e às vezes é muito difícil de fazer, chato, muita algebrazinha chata para fazer. E a gente perde o senso das coisas. Então, o importante é o seguinte, né? Uma coisa é o problema das tangentes. O que que te diz? O que que uma tangente te diz? O que que uma tangente diz? A rapidez com que uma função varia. Olha só para a função verde. Olha para essa função verde. A inclinação da tangente te diz se ela varia devagar ou depressa, né? Quando a tangente é bastante inclinada, olha a função verde só. Quando a tangente é bastante inclinada, é porque a função está variando rápido. Quando a tangente é suave, a tangente é quase... É como se você estivesse subindo uma ladeira, né? Imagina que aquela curva verde é uma ladeira. Então, no começo, a ladeira é quase horizontal, praticamente inclinação zero, né? Muito pequena a inclinação. Aí, à medida que você vai subindo, a ladeira vai ficando mais brava. Então, a tangente fica mais inclinada, mais inclinada, mais inclinada. Existem casos mais complicados, que a gente vai ver depois com calma, né? E importantes também.
Essa função verde aqui é uma função muito simples, ela só aumenta. Tem funções que aumenta, diminui, fica oscilando e não sei mais o que. Aí, isso é importante, então tem que ver essas coisas com calma. Mas é isso, tangente serve para você medir a rapidez com que as coisas mudam. Quando a tangente é inclinada, as coisas estão mudando rápido, a função está variando rápido. Quando a tangente é quase horizontal, ela está variando muito devagar. E, usando tangentes, você pode resolver um problema de área também, né? Problema de área. A área a gente viu no vídeo segundo, na aula 2. Quem não viu, por favor, ver, né? Como é que a gente faz para calcular uma área no conceito mais simples, uma área simples, né? É você divide essa área em retângulos e faz uma soma. Então, calcular uma área é calcular uma soma de infinitos termos, porque a gente pega um monte de areazinhas pequenas, divide essa área em um monte de areazinhas pequenas, depois soma, vê qual é o limite dessa soma quando você tem cada vez mais áreas. E o problema da tangente está intimamente ligado com o problema de área, né? Com o problema de área. A gente vai ver depois no curso de cálculo que não só calcular a área, mas calcular uma área significa calcular o limite de uma soma. E isso serve para coisas que vamos ver durante o curso, devagarinho, um monte de aplicações importantes que às vezes você nem percebe que tem a ver com área, tá ok? Então é isso. Próxima aula agora vamos mostrar por que essa coisa se chama teorema fundamental do cálculo, né? Falando de uma frase rápida. O valor de uma área é igual a uma diferença de valores da primitiva. Para calcular uma área, embaixo de uma função, ache a primitiva. Pode dar trabalho. Ache a primitiva. Achou a primitiva? Para calcular, você faz uma diferença de valores usando a função primitiva. Pronto. Por que isso funciona? É o que nós vamos ver no vídeo seguinte. Ok?